Muitas vezes parece que o que nós estamos aguardando da parte de Deus tem demorado, está difícil, então nós resolvemos fazer do nosso jeito. Mas cuidado, do nosso jeito pode e com muita certeza vai dar errado. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, porque muitas vezes nós queremos dar aquela ajudinha, aquela apressada no cumprimento das promessas de Deus ou dos nossos objetivos, daquilo que nós pedimos a Deus. Consequentemente, nós acabamos estragando tudo, piorando ou fazendo com que de alguma forma seja necessário Deus ajeitar as coisas para nós. De antemão já vou dizendo que nós temos que parar com isso, olhar e confiar em Deus, pois do nosso jeito não dá certo e com a nossa força nós somos incapazes. Para demonstrar isso, nós vamos olhar, à luz da Bíblia, algumas passagens que estão no livro de Gênesis, falando justamente sobre a promessa que Abraão recebeu da parte de Deus, que teria um filho através de Sara, sua esposa. Então, em Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo de números 5 e 6, nós lemos o seguinte: Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Pois bem, Deus então promete a Abraão que lhe daria um filho. E o que o texto bíblico nos mostra é que Abraão acredita nessa promessa de Deus. E ele é considerado justo perante Deus justamente por ter acreditado. Justamente por olhar aquelas palavras e ver que Deus poderia fazer. Já em Gênesis, no capítulo 16, no versículo de número 1, nós lemos: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então, todos sabem a história. Abraão e Sara já avançados em idade, humanamente parecendo impossível que aquela situação se cumprisse. Sara, ainda chamada Sarai, não tinha a mesma fé, a mesma certeza de Abraão, seu marido. E começa então a olhar para uma jovem serva que ela tinha, de nome Agar. O versículo 5 ao versículo de número 10, do mesmo capítulo 16 de Gênesis, nos diz assim: Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos meus olhos. O Senhor que julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Então, Agar é apresentada no versículo 1. No versículo 5, Sarai já está vendo a besteira que fez. E aí começa uma sucessão de erros de pessoas diferentes, mas mostrando que passar por cima da vontade e principalmente do tempo de Deus não é nada benéfico e saudável para a nossa vida espiritual. Entre o versículo 1 e 4, Sarai olha para Agar, diz a Abraão para que ele se deitasse com ela, tivesse uma
comunhão conjugal, digamos assim, com Agar, para que a promessa de Deus se cumprisse através de Agar. A promessa de Deus era para se cumprir através de Sara e não de Agar. Então o erro começa por aí. Quando a criança nasce, Sara começa a colher os frutos desse erro. Pois Agar olha para Sara, esposa de Abraão, sem filhos, olha para ela mesma, e ela é a mãe do herdeiro, ela se sente com mais direitos do que a sua senhora. Dessa forma, ela então começa a desprezar e afrontar a Sara. Sara então reclama com Abraão e tem a permissão para castigá-la. Agar, mesmo estando errada, foge da presença de Sara. O anjo do Senhor então aparece, promete proteger o menino, como também repreende a Agar por ela ter saído da presença de Sara e de Abraão e a manda humilhar-se, ou seja, você é uma escrava, seja tratada conforme a sua posição. Não é porque você teve um filho do seu Senhor que a sua situação perante ao seu Senhor se modifica. Agar então volta, se humilha, pede perdão, permanece então na presença de Sara, servindo a Sara. O tempo passa e a promessa se cumpre. Talvez não da maneira que era para se cumprir, porque ali então haviam agora 2 herdeiros no lugar de um. E aquele que era para ser o herdeiro escolhido e enviado por Deus, pelo costume da época, havia perdido tudo. Por direito de primogenitura, todas as bênçãos que Abraão vinha recebendo de Deus eram de Ismael e não de Isaac. Deus então permite algo acontecer para acertar tudo, mas conforme nós vamos ver, Deus ele é tão perfeito e tão misericordioso que ele acerta tudo, põe Isaac no seu devido lugar, mas não desampara o fruto do erro, o fruto do equívoco. Então em Gênesis, no capítulo de número 21, nos versículos de 9 ao versículo de número 13, nós vemos que Sara então vai a Abraão mais uma vez. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, filho dessa serva, não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, se nós olharmos, se nós procurarmos entender, Deus ali criou um outro plano para o outro filho de Abraão, para não desamparar uma descendência de Abraão. E todos esses conflitos, porque Abraão viu o menino crescer, se apegou a ele como pai, e doía em Abraão, então, agora, desamparar o menino já grande. Para Sara, quando viu acontecer aquilo que parecia impossível, doía ver que Isaac não teria tudo quanto Deus lhe havia preparado por causa da precipitação. Por isso que nós temos aquele provérbio que diz que quem se precipita, peca. Porque o precipitado age de forma afobada, sem planejamento, sem pensar em como vai fazer e muito menos nas consequências daquilo que vai fazer. Mas Deus sempre tem um plano. Ele diz a Abraão para atender a Sara, porque a promessa dele era para com Isaac. Mas como Ismael também era filho de Abraão, que ele então também receberia um galardão, também seria uma nação, também de alguma forma seria abençoado por ser descendência de Abraão. E aí, no versículo de número 16 até o versículo de número 18, também do capítulo de número 21 de Gênesis, nós lemos o desfecho da história. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja morrer o menino.
E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te e levanta o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então, na primeira vez, o anjo pergunta a Agar de onde ela vinha, para onde ela ia, e a manda a regressar. Dessa vez ele só pergunta porque Agar estava triste. E Agar, olhando o menino quase morto no deserto, sem água, sem comida, Deus provém ali e reforça tanto a promessa feita para Agar, quanto também a promessa feita para Abraão, quando este é instruído por Deus a obedecer a sua mulher Sara. A precipitação de Agar fugir da primeira vez poderia ter levado o menino à morte. Precipitação de Sara em querer apressar as coisas de Deus quase tira o propósito da existência de Isaac. Nenhuma coisa nem outra aconteceram apenas pela misericórdia de Deus e pela perfeição do plano de Deus. Deus faz com que os dois cresçam uma nação. Mas para quem não sabe, as consequências disso ocorrem até hoje, pois são povos, Israel e o povo árabe, que entram em guerra e não se dão, rivalizam até hoje pela herança e pela promessa de Deus. Porque Israel é a nação escolhida para viver a promessa de Deus. E os árabes, a nação que Deus criou para honrar a Abraão e não desamparar ninguém da descendência de Abraão, pois essa era a promessa de Deus para Abraão, se reconhecem como herdeiros legítimos, já que Ismael era o filho mais velho. Que nós possamos aprender a planejar os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos passos e principalmente aprendamos a buscar a direção de Deus. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Comente aqui o que você achou sobre o vídeo de hoje, sobre o assunto. Você costuma agir precipitadamente? Você planeja até demais? Ou consegue ter o equilíbrio e buscar a direção de Deus para que nós possamos agir? Compartilhe esse vídeo com quem às vezes está em dúvida, tem medo de tomar uma atitude ou constantemente se precipita, para que ele possa entender que fazer as coisas no tempo de Deus, buscando a direção de Deus, é o melhor. Deixe esse like se você gostou do vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é relevante e possa levar o nosso canal para outras pessoas, para que assim nós possamos aumentar a nossa comunidade. Comunidade essa criada para poder falar sobre a palavra de Deus e mutuamente nos edificarmos e nos auxiliarmos na nossa caminhada cristã. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que você possa receber a notificação do YouTube sobre os nossos próximos vídeos. Nos acompanhe tanto aqui quanto lá no Instagram, venha fazer parte da nossa comunidade. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.